Muito boa tarde para quem está nos assistindo ao vivo. Boa manhã, bom dia, boa noite, boa madrugada aí para quem está vendo a gravação desse webinar. A gente está aqui hoje para o nosso quarto dia da Retail Week. Essa semana inteira a gente trouxe alguns convidados muito especiais aqui para discutir o futuro do varejo, retenção de clientes e o que está acontecendo no mundo, né? Para onde que a gente vai de agora em diante. Aos poucos o pessoal está chegando aí, a sala vai enchendo, podem ir se aproximando. E aí, ó, o Fábio Santos já está mandando a pergunta. Ele esteve com a gente todos os dias, né, Fábio? Acho que o Fábio esteve aí com a gente todos os dias. Valeu, pessoal. Um brinde para ele, hein? Pois é, valeu demais aí, ó. Infelizmente ontem ele não conseguiu, mas pode ver a gravação, viu, Fábio? E é isso aí, gente. Aproveitando, né? Estou falando em gravação. Esse webinar aqui está sendo gravado, né? Para quem está nos assistindo aí, quiser assistir as gravações dos outros 3 dias, a gente vai liberar isso aí para vocês poderem ver e curtir toda essa discussão que a gente teve aí desde segunda-feira, com várias marcas legais, né, como Água de Coco, né, como Supermercado Now, Companhia Tradicional de Comércio. A gente teve, né, Grupo Zema, vários convidados aqui muito legais que enriqueceram bastante o nosso debate aqui, porque, afinal de contas, gente, nesse momento, né, em que está todo mundo tentando descobrir o que vai acontecer, ninguém tem resposta certa para nada, mas a gente está aqui para discutir, né? Para compartilhar boas experiências, para falar onde é que a gente errou, onde é que a gente acertou. E por isso, hoje eu tenho aqui 2 convidados muito legais para a gente discutir, especialmente o varejo de luxo. Ao meu lado esquerdo aqui para mim, não sei se para vocês, está a Flávia Borg, que a Flávia ela é Head de Marketing da Swarovski para Brasil, Chile e Argentina. Flávia, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho da Swarovski para nós. Obrigada a você, Pedro. Olá a todos. Roberto, prazer. Sou a Flávia, conforme o Pedro já me apresentou. Sou responsável pelo marketing da Swarovski nesses 3 países. Tenho uma trajetória já de muitos anos na companhia. Esse mês, na verdade, estou fazendo aí 10 anos de Swarovski. Então, assim, é uma jornada e tanto. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na companhia, a gente tinha aí em torno de 13 lojas só próprias. E hoje a gente está falando de mais de 200 pontos de venda, né, de diferentes canais, então não só próprias, franquias também, multimarcas, além, obviamente, do lançamento do e-commerce, que também a gente faz a gestão local para esses 3 mercados. Então, muita bagagem, já vi muita coisa dentro dessa companhia, uma companhia que apesar de ter aí 125 anos, sempre está se transformando, está sempre inovando, sempre em busca de melhorar. E minha bagagem, basicamente, é marketing e produtos. Eu sou formada em administração, fiz um mestrado em Fashion Merchandising Management na Itália. Tenho experiência aí de mais de 20 anos em marketing, em diversos segmentos. Antes do varejo, já atuei no mercado de pagamento, já atuei com internet, já atuei com TV paga. Então, uma visão aí bem diferenciada, uma experiência aí bem ampla, né? E é isso. Feliz de estar aqui com vocês e tentar compartilhar um pouquinho do nosso universo. Legal, legal demais. A gente vai conhecer um pouco mais dessa história aí daqui a pouquinho. E ao meu lado direito, Roberto Canter, CEO da Canal Vertical. Canter eu conheço há muitos anos. Ele começou como nosso mentor na Endeavor, uma rede da qual a gente tem muito orgulho de fazer parte. E desde então a gente sempre troca muita ideia aí sobre varejo e sobre tecnologia, né, Canter? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Flávia. Prazer estar com você nesse nosso webinário. Pedro, super obrigado a você e toda a equipe Dito. É um prazer, né? A gente se conhece, graças a Deus, há muito tempo. E um pouquinho sobre... É muito legal poder trabalhar, estava falando com a Flávia pouco antes, né? Que antes de ter me encontrado como professor, mentor e consultor, a Canal Vertical ela é uma consultoria especializada em canais de distribuição, né? Então, a gente trabalha com implementação de estratégias online, offline
e-commerce, B2B, B2C, marketplace, força de venda, afiliados, tudo que envolve o modelo de expansão de canais, a gente trabalha sobre isso. Mas antes de eu me apaixonar e entrar por esse mercado, eu era até pouco tempo, continuava sendo, mas acabei, mas eu era varejista e do mercado de luxo, tinha joalherias aqui no Rio de Janeiro, né? Então, esse mercado de luxo, e durante um tempo, inclusive em alguma das minhas lojas, a gente revendia produtos Swarovski, e não as joias, mas as peças, né? As esculturas Swarovski, e eu acompanho, né, esse mercado, já fiz parte durante muitos anos da Associação Joalheiros do Rio de Janeiro, participei das feiras, onde, né, Feninge, capital feira de joias, onde os Swarovski também muitas vezes expunha. Então, por acaso, esse é o mercado, né? E eu venho trabalhando com marcas de luxo acessível, né? Como a ideia, né, de você trabalhar com luxo mais acessível já há um bom tempo, dentro desses modelos de expansão de mercado. Então, acredito que a gente vai ter uma ótima conversa, um ótimo debate. Super obrigado pelo convite. Prazer enorme estar com vocês. Prazer é todo nosso. Aos poucos o pessoal está entrando aí, já estamos, né, com a sala ficando cheia. Muito obrigado a todos aí que estão nos prestigiando. E fiquem à vontade, gente, como algumas pessoas já estão mandando aí, mandando boa tarde no chat. Fiquem à vontade para mandar um boa tarde. Deve estar tipo a lotação já do Independência, né, no jogo do América Mineiro, não é isso? Ainda bem que você falou do América, viu, cara? Não, imagina se eu falasse do Atlético do Cruzeiro. Não, aí não, né? Não. Cruzeiro, mas América Mineiro e Tombense, que vai ser a final do Campeonato Mineiro, vai ser mais ou menos isso, né? Olha só esse cara, sabe tudo de futebol. Gente, estamos aí com o chat que eu não vou poder opinar. Pois é, eu tô podendo falar sobre ele, porque eu sou atleticano, mas não quero entrar nesse debate aqui não, senão a gente vai entrar em polêmica. Não, bem. Aqui hoje flamenguistas e atleticanos se dão super bem. Super. Nossa Senhora. Já tive discussões homéricas com o Cantor sobre isso aí. Aí, ó. Gente, olha só, é só falar de futebol. Olha o Fábio falando do Jack lá de Joinville. Ei, Fábio. Como é que tá seu Jack, hein, cara? Mas é isso aí, pessoal. Vamos, né, se aproximando. O chat está aberto para que vocês possam participar, mandar comentários aí. O Q&A também, né? Podem usá-lo para mandar as perguntas. E aos poucos eu vou pincelando as perguntas ali que tiverem a ver com o assunto que a gente está discutindo para colocar aqui na discussão. E eu quero abrir o nosso debate aqui hoje falando, né, desse ano de 2020. Claro que, né, não quero ficar olhando para trás tanto aqui, a gente, né, tem que mais olhar para frente, mas, de certa forma, 2020 foi um ano marcante para nós, para todos os varejistas, acho que no mundo inteiro, e diante de tantas dificuldades, eu tenho certeza que todo mundo errou e acertou. Eu queria saber de vocês qual que foi o principal aprendizado desse ano de 2020, porque eu venho brincando aqui, gente, que 2021 a gente está vivendo mais ou menos como aquele filme De Volta para o Futuro, né? A gente, de certa forma, não é a primeira vez que a gente está vivendo aquilo, a gente já sabe quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, mais ou menos. Então, muito do que a gente aprendeu no ano passado certamente está ajudando para que o resultado de 2021 seja um pouco melhor. Então, eu queria entender, primeiro da Flávia, qual foi o principal aprendizado que vocês tiveram aí na Swarovski de 2020, Flávia, que está direcionando a estratégia da companhia para 2021? Bom, eu acho que o principal aprendizado nosso, que eu acho que não é exclusivo nosso, mas de muitas marcas, foi a necessidade dessa agilidade da entrada no meio digital. Eu acho que a pandemia ela fez isso, ela acelerou todo mundo que estava caminhando já para esse sentido, que fizesse essa transição de uma maneira mais rápida. Não deu tempo para a gente parar e pensar e estruturar, a gente teve que fazer de qualquer maneira. Então, a gente teve que se preparar, se programar. Então, acho que a primeira coisa que a gente sentiu de impacto foi a transição desse consumidor. A gente percebeu aí um crescimento nas vendas online, a gente está falando aí em torno de 3 dígitos. Então, obviamente, como reflexo das lojas estarem fechadas, muito, mas também um novo perfil de consumidor.
né, que estava testando essa nova maneira de comprar, que veio para ficar. Né? Então, a gente sabe que isso não tem volta. Né? Esse consumidor que começou a transitar muito mais no universo digital, ele não vai mais deixar, né, de consultar, de consumir digitalmente. Então, isso a gente sabe que a gente tem que estar preparado para poder atender esse consumidor. E a gente vê dois tipos de consumidor, assim, da nossa experiência, né? Olhando talvez um pouco para trás. A gente vê o consumidor que era mais, na época, mais sensível a preço, né? E que durante a pandemia ele estava procurando muito promoção, e um consumidor mais de luxo, né? Que estava disposto a gastar e a comprar de qualquer maneira. E uma coisa muito interessante que a gente observou, que no ano passado, nessa época mesmo de Dia das Mães, a gente fez uma ação social junto com a CUFA, onde a gente dá a oportunidade desses nossos consumidores a retribuírem, né, a doarem para o projeto Mães da Favela e em conseguir engajar esses nossos consumidores em uma ação social. E a gente percebeu que o impacto que isso teve no consumidor foi muito grande. Tanto é que, sim, a quantidade de novos consumidores que a gente adquiriu com essa ação foi muito grande, e isso denota já um outro tipo de consumidor, né? Aquele consumidor que está muito mais interessado em entender que a empresa ela tem uma responsabilidade social por trás, né? Então, que ela está querendo, de alguma maneira, não só vender o produto, mas ela tem uma preocupação maior. Então, esses são alguns pontos principais que a gente percebeu, né? O quanto esse consumidor e o quanto ele valoriza que a empresa esteja sensível, né, nesse momento, e entenda o todo, né, que não olhe só para a venda. Mas, assim, o digital realmente não tem como fugir. Né? E aí a gente fez algumas estratégias, mas vou contar um pouquinho aí conforme a gente for conversando. Não vou entregar todo o ouro logo na primeira pergunta. Boa, a gente volta já nisso aí. Agora eu quero ouvir o Canter. Canter, de toda a observação que você faz aí do mercado, qual que você acha que foi o grande aprendizado de 2020, que está direcionando agora a estratégia das empresas de varejo, de luxo especificamente, em 2021? Eu acho que, óbvio, com correlação àquilo que a Flávia comentou, mas eu vinha falando desde abril, maio do ano passado. Primeiro, tem uma coisa muito importante, né, do entendimento, que eu acho que é quase uma unanimidade, de como que a gente percebia a própria história da pandemia. Né? Então, não, lá para maio tudo vai voltar ao normal, lá para julho tudo volta ao normal, talvez. E quando chegou final de julho, acho que caiu a ficha que 2020 já tinha acabado, sob o ponto de vista analógico, e que ele era um ano 100% digital. Mas levou alguns meses para que essa consciência acontecesse. Com isso, eu acho que as empresas que já estavam, antes de 2020, num processo de transformação digital, por um lado, e, sem puxar o saco para dito, mas de investimento numa plataforma de relacionamento com o seu cliente, dentro de uma cultura de relacionamento, que é uma coisa importante a gente diferenciar. Isso sempre foi um ponto muito interessante que Pedro e a gente conversava com os outros diretores da Dito, que fugir da ideia de ser uma ferramenta de automação de marketing, onde eu simplesmente faço um e-mail marketing, para ser uma ferramenta de relacionamento que tinha uma visão tecnológica diferente dos CRMs de loja tradicionais e que juntava o melhor dos dois mundos. Né, Pedro? A gente sempre conversava sobre isso. Na última VTEX que a gente participou, inclusive, a gente saiu o nome, né, de dito CRM. Né? Então, assim, dentro de uma ideia que... E essas empresas que fizeram esse movimento se perceberam na pandemia com uma enorme vantagem competitiva em relação às demais.
porque as demais acabaram tendo que demoraram, óbvio, meses para poder entender que aquele processo ia ser um processo muito mais longo, e, com isso, obviamente, acabaram incorrendo em tropeços naturais de quem é obrigado a ser empurrado para ir para o mundo, né? Então, acho que tem esse ponto que eu acho que uma solidificação, uma maturidade maior dessa ideia do digital, né? Isso também, obviamente, do ponto de vista de consumo, segundo a Associação de E-Commerce, algo em torno de 2 Portugais entraram no mercado de consumidor brasileiro. Em torno de 15 milhões de pessoas passaram a consumir digitalmente que não consumiam. Então, isso é um número, né, muito grande, né, de novos. E acho que a Flávia tocou num ponto muito interessante, não que ainda isso tenha acabado por si só, porque eu acho que existe um DNA da natureza digital da venda do e-commerce, que é a relação promoção-desconto, né? O digital, dentro do mindset, da construção mental do consumidor, ele sempre está à procura de uma oferta, né? Porque a capacidade de pesquisar, né? De acessar, né? É muito maior, né? E aí é um assunto de marketing para a gente discutir depois, mas abriu um novo consumidor muito interessante, que é o consumidor de qualidade, é o consumidor de conteúdo, é o consumidor que não obrigatoriamente está afim do menor preço, né? Ele está afim de outras experiências que não obrigatoriamente são experiências ligadas a preço-produto. Então, assim, eu acho que esses são pontos importantes, né, sobre esse novo consumidor e que, obviamente, quanto mais tempo a gente permanece com um enfraquecimento das lojas físicas, que, infelizmente, é o que vem acontecendo por toda, né, o ambiente de saúde brasileiro, né, isso, obviamente, traz um fortalecimento para as plataformas digitais e vai solidificando. Porque uma coisa é você que tinha preconceito em comprar pelos seus telefones, por uma série de razões. Você faz uma compra, aí depois o mundo volta ao normal, você, tá bom. Mas quando você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, depois da 8ª, aquilo se transforma no seu cotidiano. Então, você não, o novo normal do varejo físico, não vou dizer que os 15 milhões vão permanecer comprando na intensidade que compram hoje no digital, mas não é aquela sensação, não, desses 15 milhões, talvez no máximo 500 mil permaneçam. Eu diria que mais de 10 milhões vão continuar. Então, é uma massa de pessoas que passaram a consumir hoje digitalmente e que talvez tragam, e isso é uma coisa que a Flávia falou muito legal, um perfil novo para o consumidor digital, menos preso à ideia de produto-preço. E, com isso, mais interessados e mais ansiosos por uma estratégia mais relacional, que é um assunto que a gente pode conversar daqui um pouquinho, sobre a utilização e o crescimento das ferramentas relacionais, como, por exemplo, o WhatsApp. Perfeito. Eu já vou pegar, né, e passar para a Flávia aqui essa questão, né, de como é que foi o movimento da Swarovski de digitalização, já tinha maturidade sobre isso, como é que foi essa aceleração? E se você também está percebendo esse ponto que o Canter colocou, né? Esses consumidores que durante um ano ficaram comprando ali no digital, eles se mantêm, eles voltam para a loja. Qual que é a sua impressão? Qual que é a leitura de cenário que você tem feito aí para frente, Flávia? Esse consumidor que está comprando digital, a gente acredita que ele vai ser híbrido. Eu não acho que ele vai ser só digital ou se ele vai ser só de loja ou voltar para a loja. Eu acho que ele vai fazer a escolha do canal conforme é melhor para ele. Que eu acho que é isso que as empresas precisam entender e saber administrar, porque, no final das contas, quem manda em todo esse processo é o consumidor. Ele tem que estar no centro de toda a estratégia. Isso é uma coisa que a gente diz muito aqui internamente. O consumidor está no centro. Como que a gente melhor atende esse consumidor? Para ele não importa se ele compra numa loja própria, numa loja de franquia, no online. A experiência que ele vai ter tem que ser a mesma, porque ele está comprando Swarovski.
né? Então, é isso que a gente tem que sempre lembrar e estar preparado para oferecer a experiência que ele quer, né? Como que a gente se preparou? Bom, eu acho que a gente não estava 100% preparado, na verdade. Quando aconteceu toda a pandemia, a gente estava em processo a gente já tinha... Ninguém estava, né, Flávio? Ninguém estava esperando isso. Não estava, não estava. Talvez as marcas nacionais, já mais digitais, ou com foco no público jovem, talvez estivessem mais preparadas, mas olhando para a Swarovski, que é uma marca de 125 anos, com sede na Suíça, mas uma marca austríaca, familiar, apesar de ser uma marca que sempre se inovou, está sempre buscando melhorias, é uma marca centenária, né? Então, assim, os processos, eles são, obviamente, mais lentos, né? Pelo tamanho da companhia. Só que quando tudo isso aconteceu, a gente falou, bom, localmente, o que a gente pode fazer? Né? A gente precisa, de alguma maneira, estar disponível para esse consumidor comprar. Levando em consideração a relevância do mercado, principalmente o mercado digital no Brasil, né? Assim, a gente sabe, os números são muito altos, né? Se a gente for falar de redes sociais também, o acesso à internet da população, o smartphone, a penetração do smartphone, aí a gente está falando de mais de 70%, a Facebook, quem tem acesso a Facebook ou Instagram, a gente está falando aí de quarto maior mercado no mundo de Facebook, de Instagram, terceiro maior mercado. Então, assim, não tinha como não estar presente no digital, né? Então, a primeira coisa que a gente sentiu lojas fechadas, como que a gente atende esse consumidor? E aí, obviamente, o WhatsApp tornou a ferramenta principal, mas ela não se tornou só uma ferramenta de conversa com esse consumidor, ela se tornou uma ferramenta realmente de venda. Então, assim, a gente tinha já esse contato com o cliente final através dos consultores de loja, da gerente de loja, mas ele era muito informal, ou ele não era tanto feito numa base, talvez, padronizada. Então, a gente disponibilizou celulares para todo mundo, que era uma coisa que eles não tinham ainda, né? Algumas lojas sim, outras não. E aí a gente fez uma padronização dentro do possível, né, para esse contato. Então, a gente fez todo um processo de treinamento, então todas as lojas fizeram implementação do WhatsApp Business, então nós, como uma marca de luxo acessível, é super importante esse cuidado da narrativa com o consumidor final, então a gente precisava entrar rápido, oferecer uma maneira de chegar nesse consumidor, mas a gente não queria fazer isso de qualquer maneira, ou de uma maneira que não priorizasse o posicionamento de marca que a gente tem, que não arriscasse esse posicionamento de marca. Então, a gente trabalhou muito nesses guias e guidelines, o que pode ser falado, o que não pode, como você aborda esse consumidor, o que você pode fazer, não pode fazer. E a gente desenvolveu aí, praticamente semanalmente, a gente fazia catálogos digitais com conteúdos para ter um storytelling, né? Ter alguma coisa para que esse vendedor, esse consultor, conseguisse abordar esse cliente e conseguisse mostrar para ele o nosso produto, porque ele não estava saindo, não podia ir, né, na loja. Então, é uma maneira de manter esse contato sempre fluindo. Então, a gente, assim, fez um desenvolvimento um atrás do outro e ajudou muito. E aí, como segundo coisa importante, a gente fez uma negociação com a Log. Então, todas as finalizações aí desse contato, o cliente, a partir do momento que ele fechasse aquela compra digital, em 1 hora ele já tinha esse produto na casa dele. Então, isso é uma outra qualidade de experiência e de serviço que você está oferecendo a esse consumidor, né? Tanto para vendas fechadas na loja própria, quanto nas franquias. Então, que é aí a questão da gente atender o consumidor, não importando aí em qual canal que ele está atuando, né? Então, o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta tão importante que no ano passado ele foi praticamente aí 30% da nossa receita. Então, assim, é uma ferramenta que a gente não tem como mais tirar. Ele já virou um modelo de operação nosso,
né? E a gente está sempre, obviamente, melhorando, sempre com uma maneira nova de abordar esse consumidor, com conteúdos diferentes. Graças a Deus, assim, a empresa tem um conteúdo muito rico, um storytelling muito rico, isso nos ajuda muito, né? E aí, uma outra coisa, só para finalizar, a gente também implementou o carrinho compartilhado, né? Então, até essa estratégia do WhatsApp, do log, ficar pronta, porque tudo isso demorou um tempo, né? Assim, não foi do dia para a noite. A gente começou de uma maneira mais manual, não tanto estruturada, e aquilo depois foi tomando forma. A gente ofereceu a oportunidade das equipes de loja conseguirem finalizar as compras e as vendas para os seus clientes através do nosso site online, através desse carrinho compartilhado. Então, foi uma maneira também da gente fazer essa integração aí dos canais e conseguir oferecer para o cliente a melhor experiência. Muito bacana, porque quando a gente fala em digitalização, né, em transformação digital, né, Flávia, principalmente no varejo, de cara a gente pensa no e-commerce, né? Eu acho que é um canal muito relevante, vem crescendo, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, a digitalização da força de venda, né, que estava lá, às vezes ociosa, na loja, Exato, né, ociosa, baixo exatamente. movimento, né? Ou de casa, né, porque a loja estava fechada. Como é que foi? Exato. Como é que foi esse movimento de inclusão, vamos dizer assim, da força de vendas analógica nesse processo de transformação digital da Swarovski? Bom, enfim, as lojas estavam fechadas, então a gente tinha esse contingente parado, né? Então, o primeiro passo foi como é que a gente consegue integrar esse time para conseguir fazer com que a gente gere algum tipo de venda, né? Então, a gente desenvolveu um modelo de negócio onde a equipe ganhava uma comissão das vendas que eram feitas online. Nesse momento, a gente ainda não estava podendo fazer nenhum tipo de delivery. Então, a gente, assim, era a única maneira que a gente conseguia fazer com que o nosso produto chegasse. Então, a abordagem para o nosso consumidor, até então, que era offline, passou a ser feita pela nossa equipe de loja, né, através do todo o discurso que a gente já tem de qualidade de atendimento, mas fazendo a transição desse consumidor para que ele efetuasse uma compra online através do auxílio e da consultoria da nossa equipe, né? Então, assim, ganhando mais experiência, né? Então, assim, ganhando mais informação, mais qualidade nessa venda, né? Então, o consultor nesse papel, né, nessa transição, né, de convidar esse cliente que talvez era um cliente offline que nunca tinha experimentado, ele é fundamental, né, para dar segurança, para dar suporte, né, e entender que, assim, muita gente ainda, né, eu acho que hoje em dia não, porque a gente, enfim, se você não comprar online, você não compra mais, né, então, assim, hoje já é diferente de um ano atrás, completamente. Mas quando a pandemia começou, ter esse suporte, né, one-on-one ali, a equipe, com o consumidor, ele foi fundamental para essa quebra de paradigmas, essa quebra aí de qualquer possível barreira ou de medo, né, dessa transição para o online. Perfeito. Depois eu quero saber como Tem é uma que foi coisa muito para essas vendedoras, porque elas também tiveram que mudar. Mas eu quero ouvir agora de você, Canter. A Flávia estava falando aqui sobre, né, como que essa venda se tornou mais humanizada e consultiva. E quando a gente fala de digitalização, é tudo, né, automático, é tudo, né, atendimento self-service, bot. Como é que você vê essa questão da humanização dentro desse processo de digitalização, transformação digital que a gente tem visto no varejo? Existe essa busca do consumidor também por algo mais humanizado dentro dessa transformação? Antes de responder a essa questão da humanização, eu acho que tem pensando sempre em lado A e lado B, né, em vantagens que surgem a partir de situações desvantajosas ou desfavoráveis, que no caso foi o Covid, para todo mundo que trabalha com varejo físico, a gente sabe como é difícil, né, colocar na cabeça da nossa equipe de venda a importância do cadastro, né?
E eu acho que essa talvez seja, para os donos de loja, para os varejistas, franqueados, franqueadores, né, talvez um dos maiores ganhos, porque a equipe comercial que percebeu, né, que quem tinha, mesmo que na sua caderneta, né, os dados do cliente, quem tinha no seu WhatsApp os seus principais clientes, conseguiu viver, né, ou sobreviver, já que as vendas, de uma hora para outra, implodiram. E, com isso, eu acho que a gente vai conseguir, né, e agora, com as novas, né, voltando, não ao normal, não vou discutir novo normal, nada disso, mas eu acho que a cultura do cadastro, que, né, para quem trabalha com CRM, sabe o quão é importante, né? E aí você, né, eu sou varejista, né? Quando eu recebo lá 20 vendas e 15 ao portador, 16 ao portador, né? E aí vem, não, mas Roberto, foi só R$ 80. Não, Roberto, foi só R$ 200. Ou foi só não sei quanto. Ah, tá, uma venda de 2.000, no caso de Jorge. Nossa, 2.000 eu peguei o nome, mas sim, mas perceba, a cliente comprou 90 hoje, ela pode comprar 10.000 amanhã. E se você não cadastra ela, hoje o custo de você adquirir um cliente é muito alto. O cliente entrar na sua loja, seja na rua ou no shopping, se dá ao direito, né, de comprar com a gente, pagar, levar nosso produto para casa, você não pode pegar esse cadastro, saber qual é o seu nome, qual é o seu e-mail, qual é o seu aniversário, e poder criar um primeiro ponto de conexão, tipo, Flávia, muito obrigado por ter comprado com a gente. Eu acho que isso, de uma certa forma, começa a responder a sua pergunta sobre humanização. Então, eu acho que um dos grandes ganhos que a gente vai ver para o varejo é que, até pouco tempo, antes, eram apenas os gestores que defendiam e falavam da importância do cadastro. E meio que entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque a vendedora... Não, fora aquela coisa, né? Não, mas agora história. Não aprende no amor, aprende na dor. Não, e aí, né, aquela coisa, não, cada loja tinha meia dúzia de CPFs que inventavam lá e botavam. Aí quando você vê, nossa, que cliente fantástico. Mas não é cliente fantástico, é o CPF do cachorro, entendeu? E que ficava lá, entendeu? Arrumava um CPF. E aquele era o maior cliente da loja, porque ninguém tinha o saco de cobrar. Isso é o mundo real. Então, eu acho que no mundo real vai haver, está havendo já uma evolução de uma consciência da equipe comercial, principalmente das marcas, né, middle para cima, né, da importância disso. Né? Isso é um ponto que eu ia falar. Outro ponto que vocês também comentaram, que eu acho que sem sombra de dúvida, poucas empresas, poucos grupos, né, se apropriaram com tanta facilidade. Né? Acho que, no caso, pelo menos na minha opinião, acho que, do ponto de vista de moda, acessórios, acho que nenhum como o Grupo Soma, né, que é o Grupo Animale Farm, né, acho que esses conseguiram realmente surfar dentro do ambiente, né, do digital, porque eles já estavam fazendo uma enorme construção, né? E quando eles pagaram 5 bi semana passada para a Hering, não foi por acaso, né? Não é só pelo IPO, é porque o ano de 2020 favoreceu tremendamente, né, as empresas, no caso deles, que já estavam com um DNA muito orientado à cultura. E eu acho que, pegando um pouco sobre isso, a sua pergunta, eu tenho um recorte que eu levo nas aulas de um anúncio de um cartão do Chase Manhattan Bank, que é um banco americano, que era assim, esse cartão Chase é um cartão diferente. Aí eu falei, nossa, o que alguém criou de cartão diferente? Aí, quando eu li lá embaixo, esse cartão, você pega o telefone, você liga, e quem te atende é um ser humano. Então, no momento que você tem um banco onde o diferencial do seu produto não é a sua juros, não é o programa de fidelidade, não é nada, é simplesmente ter um ser humano do outro lado e não uma URA te atendendo, isso eu acho que é um significado. Óbvio que você
trabalhar canais omnicanalidade de comunicação é uma obrigação. Você ter canais onde o atendimento seja absolutamente proativo, né? Flávia comentou sobre não só essa coisa do consumer centricity, né? Do consumidor no centro das decisões, né? Que não é mais omnichannel, é comércio unificado, né? Então, os termos que o marketing, né? O marketing inventa para falar a mesma coisa, mas a verdade é que se você consegue entregar para o cliente mais do que ser um bot, ou um autobot, ou uma inteligência artificial, o que eu acho que o consumidor quer é objetividade, ele quer uma boa experiência e uma sensação de acolhimento. É isso que a gente quer, enquanto consumidor. Se você entrega isso de maneira automática, ou se você entrega isso de maneira humana, eu acho que o meio é indiferente, desde que a viagem seja o destino final da viagem, seja a melhor experiência para o cliente. Então, eu acho que você criar mecanismos de atendimento automáticos são opções ótimas, desde que isso passe para o consumidor uma sensação que ele está vendo o seu problema ser resolvido. Muito bem. Antes de passar a palavra aqui para a Flávia, só mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui. Ó. O time da Flávia está em peso aqui. Mariana, Núbia, Olha. Daniela. Aí, ó, Flávia, o pessoal está... Imagina se não tiver. Imagina se não tiver. Imagina. Tá aqui. Olha, pior que eu não obriguei não, viu? Não tinha que bater o ponto aqui não, né? Mandar um abraço imagina. Também, ó, para Gabriela, da Sidewalk, para Bruna, da Alpargatas, para Nájila, da Ricardo Almeida, teve conosco aqui, se eu não me engano, todos os dias, né, Nájila? Para Alessandra, da Lynx, tem um pessoal legal nos assistindo aqui. Daqui a pouco eu mando mais abraços. Flávia, quero te ouvir sobre isso, né? O Canter falou, né, reduzir o atrito, experiência. Como é que foi a experiência do ponto de vista das vendedoras, né? Como é que esse movimento todo obrigou elas, de certa forma, a mudar o mindset, a cadastrar, talvez, de uma maneira mais qualificada? Isso aconteceu? Elas tiveram resistência quanto a isso ou embarcaram nessa? Como é que foi isso e como é que está hoje, né? Hoje elas já estão entendendo de outra forma. Como é que foi isso aí na Swarovski? A questão do cadastro já é um ponto que a gente vem, digamos assim, focando já faz um bom tempo. Não é uma coisa de agora. Assim, a gente sabe da importância, principalmente pelo posicionamento nosso, posicionamento de marca que a gente tem. A gente sabe que ter qualidade de cadastro é super importante para manter essa narrativa, né, com o consumidor. Mas a gente também entende os desafios de quem está lá no ponto de venda, né? Então, eu acho que nesse momento, né, que chegou o ponto das lojas não estarem abertas, a gente não tem cliente novo entrando e elas precisarem lidar com aquilo que elas tinham realmente ali de base, eu acho que quando realmente começou a cair a ficha do sentido de, nossa, eu preciso realmente melhorar a qualidade desse meu cadastro. Então, eu sinto que assim não foi uma novidade. Então, da nossa experiência, não foi uma novidade, porque isso é uma coisa que a gente sempre falou e a gente sempre exigiu. Inclusive, a gente fazia uma série de campanhas de incentivo para melhorar essa qualidade, melhorar principalmente contato de e-mails e telefones. Mas eu acho que durante a pandemia ficou muito claro, e agora, principalmente, com a implementação do Agenda, da Dito, que a gente está operando aí faz, acho que um mês e pouquinho, mais claro ainda o quão importante é a gente ter esse contato do consumidor, né? E principalmente sabendo que as coisas não vão normalizar tão cedo, né? Por mais que a gente volte a abrir as lojas, a gente sabe que o tráfego que a gente tinha antigamente, ele não vai sustentar igual antes, né? Então, se você não tiver uma equipe preparada, estruturada,
né, para poder conversar com esse consumidor de uma maneira nova, que não seja só no one-on-one, quando o consumidor entra na loja, mas manter esse diálogo sempre com ele, vai ser muito difícil. Então, isso é uma conversa que a gente sempre tem, a gente tem conversas constantes aí com a nossa equipe, não só direta, mas a equipe de gestão distrital, que cuidam muito das lojas, reforçando essa importância, olhando KPIs, porque é necessário. Não tem como a gente chegar ao nosso resultado, principalmente numa marca de luxo acessível, onde você tem pouca flexibilidade para fazer promoção, para dar presente. Então, assim, o que você tem para vender é o seu branding, é o seu storytelling. Se você não souber fazer isso muito bem com a sua equipe, você não tem conversão. Então, isso é uma coisa que a gente vem batendo muito claramente. O CRM, ele é ponto-chave na nossa estratégia. Então, para 2021, inclusive, como parte da nossa... A gente tem 3 pilares importantes, né, que a gente define aí como mapa do ano, que são prioridades que a gente, inclusive, passa para a matriz. E um desses pilares, né, quando a gente olha para marketing, é a estratégia de CRM. Né? Então, ela é fundamental. Mas todo mundo tem que estar on board, senão realmente não funciona. Eu acho que a pandemia veio para desmistificar aí uma série de coisas. Com certeza. E antes da gente entrar no ar, você estava até comentando, né, que hoje as vendedoras já estão voando lá, né, já estão amando esse trabalho, já mudaram um pouco o mindset. Né? Completamente. Assim, óbvio que o uso da agenda digital foi até interessante, porque quando a pandemia começou, a gente já estava conversando, né? A gente acabou de implementar aí a Dito como parceiro. A gente já sabia dessa necessidade, mas assim, eu acho que se tornou vital hoje, mais do que nunca, essa agilidade aí através do digital. Então, para elas, a agilidade que elas têm na hora de contatar o consumidor através do agenda, assim, não tem nem o que dizer. Eu não tenho que transitar dado de consumidor por fora, eu tenho mais segurança, eu controlo a narrativa, que isso para mim é extremamente importante, levando em consideração o nosso posicionamento de marca, e também a questão de adequação à lei LGPD, né? A gente não pode esquecer isso. Isso é também muito importante. A gente não pode sair falando com todo mundo da maneira como a gente quer. A gente tem que levar em consideração se o cliente quer ser contatado. Então, tudo isso, eu acho que o Agenda está realmente sendo um suporte fundamental e a gente está apostando muito na ferramenta até o final do ano. Assim, para a gente é a nossa prioridade. Pedro? Diga, Canta. Eu queria sentar aqui, mudar rapidinho o lugar da cadeira e fazer para a Flávia uma pergunta. Não sei qual é a pergunta que você tinha pensado, mas o Fábio fez uma pergunta muito interessante sobre construção de marca no mundo digital. E aí eu queria perguntar para a Flávia o seguinte: Flávia, como que a Swarovski tem tratado a questão dos micro-influenciadores digitais e se vocês têm conseguido vocês conseguem medir essa questão do engajamento, da conversão, ok? E se vocês conseguem hoje trabalhar bem essa questão da conversão através dos micro-influenciadores, se é um processo fácil, se é difícil. Vocês desenvolveram um programa de embaixatrizes, embaixadores e afiliados. Como é que tem sido isso? E como é que você percebe essa correlação entre eles e, eventualmente, um programa de CRM para isso? Eita, nós! Vamos lá. Eu vou começar respondendo, contando um pouco do passado, que eu acho que faz mais sentido. A gente, há uns 5 anos, a gente começou um trabalho que até foi pioneiro para a Swarovski no mundo, onde a gente contratou uma pessoa para ser, a gente dizia, né, embaixadora local. Né? Então, a gente trabalhou durante muito tempo com a Giovanna Eubank, que o objetivo nosso era trazer um pouco mais de awareness de marca num momento onde a gente estava expandindo através de franquias para mercados secundários.
né? Então, a gente estava indo muito para o Nordeste, onde a gente não atuava ainda, e a gente precisava de alguém que trouxesse um pouco mais de relevância para a marca, e principalmente familiaridade, né, para o público local, mas que estivesse ao mesmo tempo alinhada com o perfil. Então, a gente teve um projeto, a gente apresentou para a matriz, a gente aprovaram tal, e a gente trabalhou com ela durante um bom tempo. Legal. Como embaixadora local. E em termos de vendas, um suporte e assim um resultado fantástico. Óbvio, né? Essa parceria ela começou há 5 anos. 5 anos atrás a gente não tinha um online ainda. A gente passou aí por uma série de transformações, né? A gente estava começando com franquias, então digamos que a parceria com ela cresceu no mesmo nível que a empresa também cresceu localmente. Então, quando a gente começou a ter o site, que a gente começou a monitorar as vendas, ou até mesmo monitorar no ponto de venda com as equipes, a gente percebeu que o impacto dela, pelo menos, como influencer, era muito forte, né? Então, para nós, que a decisão foi para gerar awareness, mas também não deixar de ter um suporte comercial, ela foi perfeita, né? Naquele momento de desenvolvimento e de expansão de marca. No último ano, últimos 2 anos, a gente teve ações, além dela, que era uma macro-influencer, a gente teve ações também com micro-influencers, de diferentes perfis, a gente também tinha uma estratégia muito localizada. A gente não queria só trabalhar com influencers focadas no estado de São Paulo ou no Rio de Janeiro, a gente queria ter uma abrangência também local. E aí, obviamente, a gente colhe resultados positivos e negativos dependendo da influenciadora. Então, com o online, isso facilitou muito a gente fazer esse traqueamento. O traqueamento da conversão de vendas, o traqueamento da quantidade de tráfego que isso leva para o site e tudo mais. Então, a gente consegue discernir ou conseguir entender aquilo que dá maior resultado, aquela influenciadora que talvez tenha um apelo mais comercial e aquela que tem um apelo mais de awareness. E aí, desenvolver a nossa estratégia de acordo, né? Porque nem sempre eu preciso só focar no comercial, nem sempre eu preciso só da awareness. Então, dependendo do que eu necessito como estratégia, eu vou acionar cada bloco. Então, foi assim, mais ou menos, que a gente foi trabalhando aí ao longo dos últimos anos. Você conseguiu levar, por exemplo, agora não, né? Mas nesse processo das micro-influenciadoras, quando você tinha a pessoa mais focada em imagem do que propriamente uma máquina de vendas, você conseguiu integrar com a loja e fazer eventos e levar ela para as lojas físicas das regiões de maneira que chegou nesse equilíbrio. Essa era a ideia. Sim, exatamente. Exatamente. Então, a gente mesclava. Às vezes era lançamento de coleção e eu tinha uma presença física em loja, ou eu tinha um momento de KCP, né, um momento de data importante de varejo, de Dia dos Namorados ou Dia das Mães, onde eu fazia uma ativação, né, da influenciadora, da micro-influenciadora com a mãe ou da micro-influenciadora com o namorado, para sugestão de presente, então muito mais focada no comercial. Então, a estratégia, ela atingiu os 2 lados, né, o foco comercial e o foco, obviamente, de awareness, né, que ficava muito mais até com a Giovana do que com as micro-influenciadoras pelo alcance que ela tinha, né? Entendi. Então, ela cresceu muito nos últimos anos, então o alcance dela era muito grande. Eu acho que hoje ela está com 27 milhões de seguidores, é muita coisa. Uau. Muita coisa. Flávia, você cuida de Brasil, Chile, Argentina. O que você vê de diferente entre esses 3 países, né, em relação a esse assunto que a gente está falando aqui, né, de comportamento do consumidor, de lojas físicas atuando no digital? O que você vê de diferente ou é tudo muito parecido? Não, é um pouquinho diferente. Apesar de que a gente tem se surpreendido muito com Chile e Argentina nesse momento de pandemia, os números de online têm sido, assim, têm surpreendido a gente positivamente, muito mais do que os números de Brasil. Então, isso, levando em consideração, principalmente a Argentina, que está num momento extremamente delicado, economicamente, isso para a gente foi uma surpresa boa, positiva.
porque existe uma fome de compra na Argentina, né? Eu acho que o perfil de consumidor argentino ele é mais parecido com o brasileiro. Ele é mais emocional, ele é mais... Ele tem gana de comprar, ele é mais fashionista, ele está mais antenado na moda, ele é mais aberto. O consumidor chileno, ele é mais conservador, ele não é tanto ousado, ele é um consumidor mais difícil, eu diria assim. A gente entende ele como um consumidor talvez um pouco mais difícil do que um comportamento de compra mais difícil que o brasileiro e o argentino. E no Chile acontece uma coisa muito interessante, porque é um mercado muito aberto, né? Então, você tem aí marcas internacionais, muitas marcas internacionais operando. Então, a quantidade de promoção que existe é muito forte. Então, o chileno está muito acostumado com promoção. Promoção, 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 promoção. Então, para a gente é um pouco complicado, porque a gente não tem essa metodologia, né? A gente já fez promoção, mas agora com esse posicionamento de combustível, não é uma ferramenta que está adequada ao nosso posicionamento de marca. Então, nesse quesito, a gente acaba ficando aí sendo um pouco mais desafiador, né? Mas, Flávia, pegando esse gancho, essa experiência, Giovana, no Brasil e os microinfluenciadores que hoje crescem, já tentaram replicar no Chile? As mulheres, as consumidoras chilenas, elas também são suscetíveis a essa influência ou é diferente? Não, são sim. Argentina, principalmente. A Argentina é um mercado mais aquecido. O chileno é mais conservador, mas ele também é influenciável. Mas eu vejo abertura mais na Argentina. Assim, a gente percebe a resposta do público mais rápida. Inclusive, assim, se você trabalha com algumas influenciadoras que são, digamos assim, realmente importantes, você vê que a resposta é na mesma semana. Ela posta e você já vê as gerentes de loja já falando: fulana veio aqui porque viu o post da ciclana no Instagram. Então, assim, você já vê muito rápido, né? No Chile não é tão rápido, né? Então, assim, acho que a Argentina ela tem mais essa agilidade, assim, eu acho que é mais próxima com a cultura brasileira, né? O chileno já é mais conservador, ele não fala tanto, né? O argentino é mais passional, que nem a gente. Bacana. Gente, nós estamos chegando ao final aqui. Eu queria fazer a última rodada, passar primeiro a bola para o Canter, para entender, Canter, na sua visão, você é um cara que tem muitos anos de varejo, como você falou, tanto na posição de varejista, né, quanto na posição de consultor, professor, palestrante. O que você vê agora de próximas mudanças que o varejo vai viver daqui para frente? Tem alguma grande tendência que você já enxerga? A gente falou aqui de contato da força de vendas via WhatsApp, a gente falou aqui de microinfluenciadores, a gente falou de e-commerce. O que você vê que vão ser as próximas grandes mudanças que o varejo de luxo, especificamente, vai encarar nos próximos anos? Se bola de cristal valesse, né? Mas eu ousaria dizer que eu vejo uma tendência no aprofundamento do conceito de comunidade. Eu acho que vai existir a questão dos ecossistemas, né? E eu vejo as indústrias coordenando micro, médio, macro ecossistemas em torno das suas comunidades. Eu vejo a indústria meio que com o papel de um orquestrador, né? Criando correlações entre, por exemplo, dando um exemplo, deve ser muito comum o cliente entrar no site ou mesmo no e-commerce da Swarovski e, eventualmente, pedir informação. No caso, a Swarovski trabalha com as suas monomarcas de varejo, mas ela também tem uma grande rede de multimarcas que trabalham com os Swarovski. E aí, muitas vezes, você tem demandas em cidades, né, como, sei lá,
onde não tem uma loja monomarca, e você acaba levando essa demanda para o lojista multimarca, e, nessa hora, a indústria perde o controle sobre essa demanda, porque chega lá o cliente e ele é atendido e você não sabe se ele comprou um produto que ele olhou no site e viu ou se o balconista vendeu outro produto. Mas eu vejo uma mudança nesse modelo de negócio, onde talvez o consumidor entre no site da Swarovski, compre um produto Swarovski e a Swarovski entregue essa demanda para o seu varejista, para o seu franqueado, para o seu multimarca. Então, acho que a tecnologia, a indústria de bens de consumo vai construir esses ecossistemas, já vem construindo esses ecossistemas e vai dar uma visão mais controlada. E aí, com isso, a indústria vai conseguir fechar melhor esse círculo de vender, distribuição, revenda e consumidor. Porque, por exemplo, hoje a Swarovski só conhece o consumidor das suas lojas, mas ela não conhece o consumidor das suas revendas. Então, eu olho isso como uma novidade que, por acaso, eu venho estudando e tentando encontrar algumas soluções para isso. Entendeu? Muito bem. Canter, se quiser trocar ideia depois, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado há um tempo atrás, foi sobre comunidade. Nunca te falei isso, mas estudei muito isso. Fechado. Flávio, queria ouvir de você agora, né? O que você enxerga que vai ser o próximo grande movimento, ou qual é a onda que está vindo agora, quais mudanças você já está enxergando no varejo aí para os próximos tempos? Nem sei se dá para falar para próximos anos, né? Porque a realidade está mudando tanto, mas o que você enxerga, rápido, pelo menos? Muito rápido. O que você enxerga assim, para esse ano ainda? Quais as grandes mudanças, as próximas tendências que você está enxergando já no varejo? Acho que a gente pode falar um pouco de curto prazo, né? Acho que é mais sensato. Eu acho que, assim, olhando até para a nossa experiência, a gente está aí no segundo passo dessa estratégia omnicanal, né? Digamos assim, onde a gente pode trabalhar com uma prateleira infinita, considerando aí os nossos diferentes canais de distribuição. Então, podendo auxiliar aí o nosso consumidor, independente de onde ele está fisicamente, né? E a gente conseguir atendê-lo da melhor maneira possível. Eu diria que esse é o primeiro passo para essa experiência mais completa ainda do consumidor. E aí, acho que o segundo ponto é a experiência no ponto de venda, que precisa ser revista. O digital ele veio para ficar, ele não vai mudar, então muita gente que começou a comprar vai continuar. E se a gente não tiver um bom motivo para fazer esse cliente sair de casa, ele não vai mais sair de casa, ele não vai mais ir na loja, né? Então, a loja ela tem que ser um ambiente de experiência, mas eu acho que é uma experiência mais fora do comum, sabe? Ele tem que sentir, tem que ser sensorial, ela tem que ser fora do... Não pode ser uma loja comum, ela tem que vibrar a essência da marca, ela tem que viver e sentir, experienciar. Se não tiver isso, eu acho que vai ser muito difícil. Então, até nós estamos já com alguns projetos de loja que tem esse novo intuito, né, de causar essas sensações para o consumidor, e eu acho que isso é uma etapa básica, senão eu acho que o físico vai começar a ficar cada vez mais para trás. Eu só queria complementar, que eu sei que está na hora, é que o nosso tema é o mercado de luxo, né? Então, essa experiência diferenciada, obviamente, faz muito mais sentido nos mercados de luxo do que no mercado mais popular, né? Não que a experiência do varejo físico não tenha que ser importante em toda a cadeia, mas, sem sombra de dúvida, né? E aí podemos pegar, por exemplo, eu acho que o melhor exemplo hoje de transformação são as novas lojas da Burberry, né? Quer dizer, então, que exatamente tentam trazer uma experiência holística digital, né? Misturando
sem todo sentido com o digital para dentro das lojas dela, né? Perfeito. Gente, estamos na hora aqui. Queria agradecer primeiro ao Roberto Canter. Obrigado por ter participado aqui com a gente, Canter. Grande abraço. Prazer, Pedrão. Sempre é um prazer enorme estar com você. Super obrigado pelo convite. Eu consegui assistir segunda-feira, né? Então, mas está gravado. Eu vou ter final de semana não tenho aula, então já vou pagar algumas horinhas para assistir o resto do Dito Retail Week, foi maravilhoso. Boa, muito obrigado. Flávia, muitíssimo obrigado também por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar um pouco da sua experiência na Swarovski. Obrigada a você pelo convite, super feliz. Fiquei com a sensação de quero mais, de gostinho de quero mais. Roberto, um prazer conversar com você. Prazer, Flávia. Obrigada pela troca, super rica. Valeu. Pessoal, e todo mundo que esteve conosco até agora, mandar os últimos abraços aqui. Carolina da Vivara, Andresa da Vivara também, a Mariana da Monte Carlo, a Jéssica da Live, esteve conosco aí nos dias anteriores. Obrigado, Jéssica. Um abraço para outras pessoas. Desculpem, não vai dar para mandar um abraço para todos aqui agora, mas valeu demais por estarem aqui conosco nessa Retail Week, por terem prestigiado os outros dias. Para quem não viu, assim como o Roberto, final de semana está aí, né? Pode maratonar nas nossas lives aqui. Nós não temos um streaming igual da Netflix, mas podem maratonar aqui nas nossas lives. Gente, obrigado para todo mundo, obrigado aos nossos convidados e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado.